Ah, tem risco de fuga, porque o outro tentou. Então esse aqui também vai pagar pelo erro de terceiros ou por atos de terceiros. Sua mulher está com as contas bancárias bloqueadas, o mesmo aconteceu com a Heloísa, mulher do Eduardo Bolsonaro, o mesmo aconteceu com a mulher do Daniel Silveira, o mesmo aconteceu com a filha do Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes, mas está todo mundo voltado para o que ele faz nessa ligação do escritório da família dele, de advocacia da família dele com o Banco Master. Mas sobre isso, cadê a turminha da Globo para falar sobre isso? Opa, por que não está na primeira página do Globo? Por que a Globo News não está falando sobre isso? Né? Peraí, cara. Estão pagando por atos de terceiros? O cara mandou prender, botar em prisão domiciliar 10 pessoas porque o Silvinei Vasquez tentou escapar. Isso é contra a lei, isso é inconstitucional. Completamente inconstitucional. Esse é princípio basilar da Constituição. Quando eu estava falando aqui das regras que foram construídas nos séculos, essa é uma delas. Garantia da ampla defesa, o princípio maior da nossa Constituição, pelo contrato social, o pacto de segurança, é a dignidade da pessoa humana. Está ferindo a dignidade da pessoa humana. Você não pode transcender a pena do condenado. E é o que está acontecendo aqui. O caso da minha esposa é muito claro. Ela não tem vínculo nenhum com a administração pública federal, não trabalhou em governo federal, ela não é investigada, acusada, não é ré em nenhuma questão. Ela tem a sua própria profissão, ela é casada com separação de bens comigo, ou seja, os proventos dela auxiliam nos alimentos das nossas filhas. Ela teve as suas contas todas bloqueadas, não só as contas, o salário também bloqueado, numa decisão que não tem fundamentação alguma razoável, e nós não temos acesso aos autos ainda. Nós não sabemos nem a decisão, como ela foi feita, o teor dela, e mesmo a gente presume que é do Alexandre de Moraes. A gente só sabe porque as instituições bancárias nos comunicaram que é uma decisão do STF, congelando as contas e o salário dela dentro da instituição dela, instituição pública. Então, ele faz isso à torto e à direito, é um ditador sem controle algum, e agora, ele fundamentou nessas decisões com os outros condenados dessa armadilha, dessa ação penal completamente nula desde o seu início, da sua instauração, como dos seus processos, como a imputação de crimes, me colocou nessa fundamentação pela minha saída do Brasil e a tentativa do Silvinei Vasquez. Infelizmente ele não conseguiu, gostaria que não tivesse conseguido. Exatamente. Infelizmente ele não conseguiu. E aí agora ele foi e encarcerou todos os outros em razão dessa tentativa de fuga dos demais. Quando a gente sabe que a administração pública, a polícia, tem todos os instrumentos de controle de verificar as pessoas. Ele está abusando completamente, como uma polícia arbitrária, típica de um regime de exceção autoritário. A gente teve notícia que essa cirurgia do presidente Bolsonaro está acompanhada de policiais dentro dos locais cirúrgicos, pessoas armadas. Isso não é uma violação à dignidade da pessoa humana? É lógico que é. Aquele sistema ditatorial não está sendo visto ou percebido? Com certeza está. E agora essa imprensa só bate palmas, só reclama do escândalo quando é o Banco Master. A gente vê que o Alexandre de Moraes ele se acha num filme, né? Ele tentou dar uma de juiz Dredd. Quem assistiu aquele filme de ficção, Dredd, né? É um juiz que investiga, executa, ele condena, ele faz tudo na hora, né? E agora, Alexandre de Moraes dá uma de Minority Report, é o pré-crime. Então ele imagina o que vai acontecer e aí ele prende preventivamente, antes que a pessoa cometa qualquer tipo de possível infração na própria visão do ministro. Então ele prende 10 pessoas, porque uma fugiu, uma pessoa que as outras não têm absolutamente nada a ver com o que o Silvanei fez. E ele manda prender pessoas que não fizeram nada. E ele tem feito isso no 8 de janeiro também. Os presos do 8 de janeiro sofreram também da mesma coisa. Então, a Polícia Federal estava fazendo vigilância patrimonial dos presos do 8 de janeiro. Então, tem uma mãe, é um dos casos que nós reportamos na Vaza Toga 2, tá? É uma mulher
que é mãe, tem, se não me engano, 3 filhos. Ela tem uma doença, assim, muito séria, incurável, e então ela precisa fazer um tratamento médico constante por causa dessa doença. E ela estava em liberdade condicional e Alexandre de Moraes mandou ela para prisão. Por quê? Porque ela estava vendendo bens, parece que ela estava vendendo carro, alguma coisa assim. E porque ela vendeu o carro e porque teve pessoas que fugiram do país, né, foram para outros países para se livrar das garras desse ditador aí, ele mandou prender essa senhora que estava cumprindo todas as regras, estava trabalhando, residência fixa, cumprindo todas as regras. O crime dela, vendeu um bem que ela tinha e por conta disso a Polícia Federal disse para o Alexandre de Moraes que ela existia o risco dela fugir. E esse risco estava puramente na imaginação dessas pessoas. No meu caso, foi parecido também. Então, eu estou sendo perseguido no Brasil por causa das reportagens que publicamos, tá? E não pelo conteúdo em si da reportagem, porque eles nem entraram no mérito disso, porque eles não podem refutar o que nós apresentamos com documentos, provas, testemunhos, nada disso. Eles usam um tweet meu divulgando a reportagem e passaram a me perseguir por causa dos comentários nas redes. Então, você publica uma reportagem, isso acontece com qualquer veículo jornalístico no Brasil que denuncie, que publique uma denúncia de grande porte. A população fica indignada, e aí às vezes acaba xingando e tal. Eu nunca incitei ninguém, nunca falei, pessoal, vamos xingar, vamos... Nada. Publiquei um tweet divulgando a minha reportagem, e algumas pessoas indignadas disseram, olha que absurdo e tal. E aí eu estou sendo alvo de uma PET, né, de uma investigação feita no STF. Então, essa pessoa que eu denunciei peticionou diretamente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que aceitou, sendo que essa pessoa se diz amiga da família do ministro. Ou seja, uma pessoa ligada ao ministro, que participou dos mesmos esquemas junto do ministro. O Alexandre de Moraes acolhe essa ação, manda para a PGR, que está lá segurando, já era para ter se manifestado há mais de um mês, e está segurando esse processo, não sei porquê. E no final das contas, eu estou sendo perseguido não por algo que eu fiz, mas por algo que eles acham que eu incitei outras pessoas a fazerem, então sendo perseguido por ações de terceiros. E agora, com essas 10 pessoas, inclusive o Felipe Martins, o senhor Carlos Rocha. O senhor Carlos Rocha, publicamos uma reportagem longa sobre o caso dele, é um cientista, chefe, diretor, né, do Instituto Voto Legal, que fez um relatório independente sobre as urnas eletrônicas a pedido do PL, o partido do Bolsonaro, nas eleições de 2022. E o interessante é que a imprensa está tratando ele como um golpista também. Não, o Alexandre de Moraes, ok, né, a gente entende o motivo, mas a imprensa está tratando um cientista que participou do processo eleitoral desde lá do começo, desde o começo das urnas eletrônicas, é uma pessoa que colabora cientificamente com esse processo, de maneira crítica, obviamente, mas de maneira científica, imparcial, não é uma maneira, uma ação política do senhor Carlos Rocha. E ele foi enquadrado nesses inquéritos ilegais e ditatoriais, sendo acusado de golpismo. E agora querem mandar esse cientista para a prisão, porque fez um relatório imparcial, foi contratado para fazer um relatório. E a imprensa dizendo que ele fez um relatório para questionar a eleição. E quando você vê o relatório, porque eu li o relatório, muitas pessoas não leem, porque é um relatório longo, mas eles são preguiçosos, né? O relatório em momento algum questiona a eleição, o relatório em momento algum acusa fraude, ele não fala de fraude nenhuma eleitoral. O que ele fala são de possíveis inconsistências no sistema das urnas. E que o TSE deveria agradecer, falar assim, olha, muito obrigado, vocês estão gastando um dinheiro de vocês estão gastando o tempo de vocês para aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro. Muito obrigado. O Carlos deveria receber uma medalha. Ele deveria receber um prêmio pelo trabalho de serviço público que ele fez. E agora ele está sendo perseguido como um bandido, como um criminoso. O caso do Silvanei é a mesma coisa. Qual que é o crime que ele cometeu? A PRF fez operações
contra a compra de voto, contra tráfico de drogas durante as eleições. E o ministro Alexandre de Moraes dizendo que não, que a PRF não poderia fazer operações contra o crime. Ele próprio, como presidente do TSE em 2022, disse que aquelas operações não atrapalharam em nada as votações, que todo mundo que estava para votar, indo para as sessões eleitorais, conseguiu votar. E eu já dei aqui os números daquele dia, do segundo turno. R$1,5 milhão em dinheiro vivo, em espécie, foram apreendidos pela PRF naquele dia. 15 pessoas foram presas por crimes eleitorais. 72% de redução no número de acidentes de trânsito em relação ao primeiro turno. 35% de redução no número de mortes em acidentes de trânsito naquele dia, no segundo turno. O discurso do Alexandre de Moraes na coletiva lá naquele segundo turno das eleições em 2022 e esses dados da PRF desmentem toda a história que foi montada contra o Silvinei Vasco. E não teve a redução de número de votantes. Não. É o principal argumento, que estava inviabilizando as pessoas a votarem. Não, o próprio Alexandre de Moraes reconhece isso. Uma pessoa. Eu quero uma pessoa. Se tiver algum petista assistindo aí, ô petista, vem, liga pra gente. Liga hoje tem muitos. Assim, ó, eu não fui votar, eu não consegui votar porque a PRF não deixou. Talvez esses 15 aí que foram presos aí, cometendo crimes, talvez eles tenham sido impedidos. Mas não tem. Teve mais gente votando no segundo turno do que no primeiro no Nordeste. É um absurdo dizer que ele tentou dar um golpe, tentou impedir voto de petista, porque a PRF foi a operação. Isso é um absurdo, absurdo. Então, são absurdo atrás de absurdo. Coronel Naime, por exemplo, que trabalhou combatendo o pessoal que estava no quebra-quebra do 8 de janeiro, ele estava lá salvando vidas, impedindo de acontecer uma tragédia, como aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, no 6 de janeiro. Não morreu ninguém no 8 de janeiro. Estava de licença, estava de licença no dia. Estava de licença, apanhou, se machucou e foi condenado por participação, de alguma forma. Enfim, tem muita coisa ainda que vai aparecer nos próximos meses, dias e meses, até porque o sistema está se desmoronando, talvez, diante dessas revelações do Banco Master, mas principalmente nessa busca por poder. A gente vê o caso dos leões, né? Então você tem um leão, que é o alfa lá, que tá mandando em tudo, e você tem os outros leõezinhos lá que só estão esperando a ocasião de fragilidade desse leão para poder tomar o posto. Então não é um altruísmo, não é coragem, nada disso. É sede de poder.